Bem, pessoal, vamos para a nossa quarta aula do curso de sistemas de climatização. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre o ciclo de refrigeração básico. Então, nós já estamos entrando na parte teórica da refrigeração. Então, vamos entender como funciona a refrigeração em seu aspecto termodinâmico. Tá? Então, toda essa teoria que a gente está vendo aí, termodinâmica, é para chegar lá na prática de refrigeração e climatização, para que a gente possa elaborar os projetos. Então, para que a gente chegue lá, é preciso uma construção. É preciso uma construção de todos os aspectos termodinâmicos, de todos os cálculos teóricos, de todos os conceitos termofluídicos, para que a gente possa chegar na elaboração de projetos e projetos mais avançados ou complexos na área de climatização. Então, tudo é uma construção, tá? Vamos lá. O objetivo geral é apontar os principais componentes de um ciclo de refrigeração por compressão a vapor. Professor, existem outros ciclos de refrigeração? Existe, mas a gente vai estudar aqui ciclo de refrigeração por compressão a vapor, por entender que a sua maioria dos projetos de climatização que vocês vão fazer vai utilizar ou um sistema de central de água gelada ou mesmo um sistema split. Então, eles funcionam no ciclo basicamente por compressão a vapor. Tá? Existem outros tipos? Existe, mas a gente vai se deter a esse aqui que já está bom demais, já é aí 90% do que vocês vão ver. Tá? Caso seja visto ou seja necessário a gente falar de um outro ciclo ou de uma outra condição de como funciona, aí eu trago depois. Tá? Vamos lá. Então, vamos ver o ciclo teórico de compressão a vapor ou o ciclo real de compressão a vapor. Então, nossa bibliografia está pautada aí no livro do Shapiro, mas também no livro do Cengel, não tem nenhum problema. Os dois, para mim, estão ótimos, são livros base para que a gente possa estudar isso aqui. Então, ciclo de compressão a vapor. Ele funciona a partir da aplicação dos conceitos de calor e trabalho, ou seja, a primeira lei da termodinâmica, utilizando-se de um fluido refrigerante, ou seja, de um meio. Por quê? Porque para você ter uma relação de mudança de fase, você precisa ter uma substância. Então você precisa ter um meio. Então, por meio dessa substância e da manipulação do seu estado de fase, ou seja, do seu líquido, vapor, líquido e por aí vai, você consegue, a partir daí, relacionar os conceitos de calor e trabalho. Mas vamos lá. Então, este fluido entra no evaporador a baixa pressão, na forma de mistura de líquido, mais vapor, e retira energia do meio refrigerado. Então, por exemplo, aqui nós estamos falando do evaporador, ou seja, daquela parte do split que fica dentro das salas, que é a parte geladinha. Isso quer dizer o quê? Ah, professor, o split ele joga o frio para a sala, para o ambiente. Não, ele não joga o frio, ele rouba o calor. É diferente. Lembre que a gente viu lá que na temperatura o fluxo térmico sai do mais quente para o mais frio. Então não tem como você jogar frio. Tá? Então ele rouba calor. Ou seja, retira a energia de dentro da sala. Ah, professor, e o que acontece com essa energia de dentro da sala? Pois é. A gente já disse, né? Lavoisier falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então essa energia tem que ir para algum lugar. Se nada se perde, nada se cria, então essa energia vai desaparecer? Não. A energia do mundo já está posta no mundo. A energia do universo já está posta no universo. O que a gente faz é trabalhar as transformações dela. Então vamos lá. O vapor entra no compressor, onde é comprimido e bombeado. Então, a partir da passagem do evaporador, ou seja, que rouba calor, então ele roubou o calor, sai do estado líquido para o estado vapor e entrou no compressor. Tá? Então é importante que ele entre no compressor no estado vapor, porque se entrar no compressor no estado líquido, vai haver golpe de líquido. Então o compressor vai tender a ter uma avaria. Por quê? Porque o compressor não tem que trabalhar com líquido. Quem tem que trabalhar com líquido é bomba. Tá? O compressor tem que trabalhar com gás, ou seja, com fluido na fase gasosa, vou dizer assim, tá? Fica mais fácil. Então, quando esse vapor, ou seja, esse fluido refrigerante, né, ele bota aqui na condição de vapor, mas é para dizer que é o fluido gasoso, ele é comprimido, o que é que vai acontecer? Nós vamos depositar trabalho nesse fluido. Então, nós vamos enviar trabalho para esse fluido. Se a gente vai enviar trabalho nesse fluido, logo ele vai tender a ficar mais quente.
Ou seja, ele vai transformar do gás, porque ele vem na forma de vapor, tá? E ele vai ser lançado com um gás mais, como é que eu posso dizer, mais rico em energia. Ou seja, para que a gente entenda, mais quente, tá? Tornando-se um vapor superaquecido e deslocando-se para o condensador. Então, pronto, aquela energia que ele roubou do evaporador, ele vai devolver, vai transformar no condensador, que ele vai enviar para o meio ambiente, ou seja, para a natureza, né? Que é a parte de trás, vamos dizer assim, do ar-condicionado. Então, a parte de dentro, que é o evaporador, rouba a energia. Então, ele rouba X energia. E depois ele faz o quê? Depois ele libera para o meio ambiente, para a natureza, X energia na forma de eliminação do condensador. Ah, professor, mas é X por X? Não necessariamente. Tá? Vai depender do rendimento da sua máquina térmica. Né? Se fosse X por X era bom demais. Aí você quebraria a segunda lei de termodinâmica, né? Eficiência 100%. Por isso que às vezes o evaporador é menor do que o condensador. Tá? Por quê? Porque você tem a perda dado pelo rendimento da máquina. Mas vamos lá. Deslocando para o condensador, que tem a função de liberar a energia retirada dos produtos e é resultante do trabalho de compressão para meio exterior, que a gente acabou de falar, né? E o fluido, ao liberar energia, ou seja, com o fluido liberando energia, ele vai o quê? Vai diminuir a sua energia, porque ele está sendo liberado, então ele vai voltar a ser líquido. Quando ele volta a ser líquido, ele vai passar por um dispositivo de expansão, que vai fazer o quê? Que é um dispositivo isentálpico, que sua entalpia é constante, mas ele vai haver a queda brusca da pressão e da temperatura. Com essa queda brusca da pressão e temperatura, lembrando que, diferente do compressor, o que deve se entrar no dispositivo de expansão é apenas na fase líquida. Não pode entrar na fase gás, porque senão ele não vai ter essa expansão, né? Essa redução brusca da temperatura e da temperatura e da pressão, desculpe. Tá? Então, quando ele faz isso, ele sai do líquido e vai para o líquido-vapor, líquido-vapor, líquido-vapor e fica na titulação líquido-vapor. E aí ele entra de novo para a evaporadora. Tá? Deu um gap aqui, mas vamos em frente. Então, nós temos esse sistema aqui. Ó. Então, nesse primeiro sistema, nós temos aqui o compressor. Então, ele envia trabalho na forma de energia elétrica, por exemplo. E esse fluido aqui, que estava gás, aqui antes, ele passa a sair líquido. Que estava gás aqui, ele passa a sair gás superaquecido, ou seja, um gás com a temperatura maior. Que depois ele passa para o condensador, onde ele vai perder calor. Perdendo o calor, ele vai tender a ficar líquido saturado, isso no ciclo ideal. Depois ele passa para uma válvula de expansão, que essa válvula de expansão ele vai transformar aqui, vai diminuir a pressão e a temperatura, transformando ele numa titulação líquido-vapor. Que depois ele vai roubar o calor, saindo da titulação líquido-vapor para vapor superaquecido. Quer dizer, no caso, vapor saturado, né? Naquela linha de saturação. E aí ele, de novo, faz o trabalho. A gente vai ver isso mais na frente. Então, por exemplo, uma geladeira, né? Uma geladeira você tem 4 dispositivos aqui bem colocados. Tem o compressor, tem a evaporadora, que é a parte de cima, né? Que é o congelador. Tem a válvula de expansão. E atrás da geladeira você tem aí aquela gralha, né? Aquela gralha metálica, que é o condensador. Tá? Por isso que não é interessante você colocar lá roupa para secar no condensador. Por quê? Porque você quebra o princípio da transferência de calor, né? Então aí você diminui o rendimento bastante da máquina térmica. Então aí tá. Então, ó, nesse ponto 1 para o ponto 2, você tem aqui uma entrada de trabalho. Então, esse momento aqui é considerado, para um ciclo teórico de compressão a vapor, ou seja, para um ciclo ideal, é considerado isotrópico. Tá? Ou seja, a sua entropia ela permanece constante. Então, eu tenho a mudança de entalpia e de pressão, no entanto, a minha entropia é constante. Aqui eu ganho trabalho. Depois, do ponto 2 para o ponto 3,
eu estou cedendo calor. Então, eu saio de um ponto mais quente, ou seja, de maior energia, de maior entalpia, para um ponto menos quente, a uma pressão constante, ou seja, de uma entalpia menor. Então, esse ponto aqui, em um ciclo teórico, é considerado o ponto de líquido saturado, né? Ou seja, de limite entre o líquido e a formação do líquido vapor. Depois, no ponto 3 e no ponto 4, a gente passa por um dispositivo de expansão, que é a queda brusca da temperatura e da pressão por meio da expansão do fluido, né? Então, você tem aqui essa expansão brusca, que é isoentálpica, ou seja, suas entalpias permanecem constantes. Tá? Então, a partir daqui, você tem uma relação líquido-vapor. E aí, do ponto 4 para o ponto 1, você tem a entrada na evaporadora, onde ele vai ganhar calor, ou seja, ele vai roubar o calor do ambiente. Roubando o calor do ambiente, ele sai de uma zona de menor entalpia para uma zona de maior entalpia, que no caso dos ciclos teóricos, é justamente a linha de saturação do vapor. Então, nessa linha de saturação vapor, você tem a entrada do compressor e o retorno de todo o ciclo. Tá? Então, aí você tem, né? Como é que na prática a gente faz? Na prática, nós temos aqui a parte de baixa pressão e a parte de alta pressão. Então, nós vamos utilizar um manifold de baixa e um manifold de alta. Então, por meio disso aí, a gente vai conseguir diagnosticar as avarias e saber como é que está o nosso sistema térmico, né? A nossa máquina térmica, o ar-condicionado, por exemplo. Então, com a pressão de baixa e a pressão de alta. A pressão de baixa vai ser a pressão que começa no dispositivo de expansão e termina na entrada do compressor. E o meu lado de alta é do compressor até o início do meu dispositivo de expansão. Ou seja, a evaporadora fica a baixa pressão e a condensadora fica a alta pressão. Então, o evaporador é um trocador de calor que recebe o refrigerante líquido a baixa pressão. A gente acabou de falar isso. Ao longo da tubulação do evaporador, o líquido vaporiza, absorvendo o calor do espaço interno da câmara. É por isso que é importante, por isso que quando a gente abre um ar-condicionado, nós vemos ali algumas aletas. Essas aletas aí, ela favorece para a transferência de calor. Aí quando você tem sujeira lá naquela região, a gente vai ver mais lá na frente, isso aí vai atrapalhando o processo de transferência de calor, de troca de calor, fazendo com que o rendimento diminua. Tá? Então, por isso que deve ser feito manutenções, isso e aquilo, que a gente vai estudar durante esse semestre. Linha de sucção, que é a tubulação frigorífica usada para transportar o vapor frio, ligado ao evaporador, ao compressor. E, teoricamente, se admite que o refrigerante atravessa uma linha sem trocar calor. Tá? Então, a gente admite isso. Isso é um ciclo teórico. Na prática, o que a gente faz? A gente coloca isolantes lá, naquelas linhas de sucção e nas linhas também de descarga. Para quê? Para que o máximo possível não tenha troca de calor com o ambiente. Tá? Porque essa troca de calor vai diminuindo o rendimento. Compressor trata-se de um dispositivo eletromecânico que é usado para desenvolver e manter o fluxo de fluido através do sistema de refrigeração. O vapor frio flui do evaporador para o compressor, onde a pressão é levada por uma transferência de energia cinética. Aqui é o coração, né? Aqui é o coração da nossa máquina térmica, aqui, o compressor. É ele quem vai enviar trabalho para o fluido refrigerante, no caso, né? Que ele está chamando de vapor, mas é uma ideia de, como eu falei, de estado vapor supersaturado. Linha de descarga é a tubulação frigorífica usada para transportar o vapor superaquecido a alta pressão, ligando o compressor ao condensador. E, teoricamente, vamos admitir que o vapor a alta pressão e temperatura atravessa essa linha sem troca calor. Isso quer dizer o quê? Mais uma vez, na prática, a gente coloca lá os isolantes. Tanto aquele macarrão de isopor, que é conhecido, quanto aquela fita isolante. Tá? Condensador é um trocador de calor que recebe o vapor a alta pressão e temperatura e provoca sua condensação, retirando o calor do mesmo através do meio condensante, em geral, ar ou água. Né? No caso dos ar-condicionados split, ele utiliza ar. No caso das centrais de água gelada, ele utiliza água. Tá? A gente vai ver os dois. Linha de líquido é a tubulação frigorífica utilizada para transportar o líquido quente a alta pressão, que acabou de sair do condensador, ligando ao reservatório de líquido ao dispositivo de expansão.
Então, é o momento em que você tem a mudança de temperatura e pressão dado o dispositivo de expansão. Tá? Que é aquele, por exemplo, nos ar-condicionados é um capilarzinho. Tá? Na prática, a gente vai ver isso aí com bem tranquilidade. E o dispositivo de expansão, que tem por função reduzir a pressão do líquido na entrada do evaporador, sendo o elemento que controla o fluxo de refrigerante através do evaporador baseado na demanda de carga térmica. E claro, professor, demanda de carga térmica, como é que é isso? Calma, muita calma. Para que a gente faça um projeto de climatização e saiba qual ar-condicionado ou qual dispositivos deva ser colocado naquele local, de modo que esse dispositivo consiga suprir aquela carga térmica, é importante que a gente faça um projeto, tá? Que é justamente a base aqui do nosso estudo, projeto de climatização. Então, por meio de alguns elementos, que a gente vai ver mais lá na frente, a gente vai conseguir ter uma noção de qual ar-condicionado a gente vai utilizar. Por exemplo, aí no mercado o pessoal diz assim, não, rapaz, 1000 BTU metro quadrado. Não é bem assim. Não é bem assim. Por quê? Você coloca 1000 BTU metro quadrado, e se a sala for uma sala que vai comportar 30 pessoas? É diferente de uma sala que vai comportar 2 pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão exalando calor. Então, o 1000 BTU por metro quadrado para uma sala de área X, de volume X, com 2 pessoas lá dentro, é diferente da mesma sala para 30 pessoas dentro dessa sala. Você vê que tem essa diferença? Então, muitas vezes o pessoal utiliza essa forma para poder, na prática, dizer ali qual ar-condicionado utilizar, mas a coisa não é bem assim. Para um projeto mais bem elaborado, tem algumas variáveis que a gente vai ver durante esse nosso curso. Então, aqui nós temos, vamos começar aqui do ponto 1, que é o ponto do compressor. Então, nesse ponto aqui, para o ciclo ideal de compressão a vapor, nós temos a linha de vapor saturada. Aqui é o início, é a entrada do vapor no compressor. Então, ele entra aqui, vapor, depois ele recebe trabalho, ganha pressão e temperatura. Então, ele fica um vapor superaquecido. Depois ele vem para o condensador. Então, o condensador é tudo isso aqui, ó. Então, ele entra vapor no condensador e vai perdendo calor, forma líquido-vapor, até chegar ao líquido saturado. A partir daqui, ele entra no dispositivo de expansão. Esse dispositivo de expansão vai diminuir bruscamente a sua pressão e temperatura, formando ele uma fase líquido-vapor, a uma pressão mais baixa. Então, aqui a gente trabalha com 2 pressões, a pressão de alta e a pressão de baixa. Depois ele entra no evaporador, onde ele vai roubar calor, ou seja, sua entalpia está menor, vai aumentando a entalpia até chegar na entrada do compressor. Então, esse aí é o ciclo teórico de compressão a vapor do sistema de refrigeração. Tá? Então, como vocês podem ver, o evaporador, a linha de evaporador é menor do que a linha de condensador. Por quê? Justamente aquilo que a gente falou, né? Porque você tem o rendimento do sistema, ou seja, o rendimento do compressor, do qual ele não permite que todo o evaporador seja transformado em todo condensador. Se fosse assim, a eficiência era 100%. E a gente sabe que, pelo menos eu presumo que todos nós saibamos, que, dado a lei da termodinâmica, é impossível você ter uma máquina térmica com 100% de eficiência. Impossível. Tá? Impossível. Então, vamos lá. Ciclo real de compressão de vapor. Aí agora a gente sai do ciclo teórico e vai para o ciclo real. As suposições feitas para um ciclo saturado simples não são verdadeiras para os ciclos reais de compressão de vapor. Olha só. Então, o que a gente supõe para o teórico, na realidade, não é bem assim, mas é parecido. Vamos lá. Os efeitos do superaquecimento e subresfriamento associado à queda de pressão nas tubulações frigoríficas, condensador e evaporador, resultante do fluxo de refrigerante através desses elementos, foram ignorados na parte do ciclo teórico. Agora, no ciclo real, a gente vai ter que trazer o quê? Os efeitos de superaquecimento, de subresfriamento, as questões de perdas térmicas dadas pelas linhas de sucção e as linhas de descarga, a questão do resultante do fluxo de refrigerante. Então,
a sujeira, ou quando eu digo a sujeira, eu vou dizer melhor, o rendimento dos condensadores e evaporadores dos trocadores de calor. Então, tudo isso vai entrar no cálculo agora. E como é que fica isso aqui? Esse ciclo pontilhado seria o ciclo real, tá? E esse ciclo vermelho seria, esse ciclo pontilhado seria o ciclo teórico, e esse ciclo vermelho seria o ciclo real. Então, só daí a gente vê que se faz necessário mais trabalho para poder gerar o ciclo real do que o ciclo teórico. Então, o ciclo teórico, ele vai precisar de um determinado trabalho. Por quê? Porque é teoria. Já no ciclo real, ele vai precisar de mais trabalho para poder vencer as adversidades e as irreversibilidades, dado por temperatura, dado por emissão de energia na forma de luz, de som e por aí vai. Tá? Na forma de calor e por aí vai. Então, para que a gente possa garantir, e eu friso aqui, o entendimento do subresfriamento e do superaquecimento, para que a gente possa garantir que no dispositivo de expansão vai entrar só líquido, a gente faz o quê? Faz um cálculo, certo? Uma gordurinha, vou colocar assim essa palavra. A gente dimensiona ele um pouco mais antes da linha de líquido saturado, para que a gente tenha realmente a certeza de que vai entrar só líquido ali. Por quê? Porque está sujeito no ciclo real, se eu projetar o meu refrigerador na linha de ciclo, na linha de líquido saturado, né, conforme o ciclo padrão, conforme o ciclo teórico, as irreversibilidades fazem com que ele se desloque desse ponto de saturação para um ponto mais próximo aqui, né, de título líquido-vapor, entrando assim vapor dentro do dispositivo de expansão e com isso, né, dificultando a sua transformação, né, a sua queda de temperatura e pressão. Então não é isso que a gente quer. Por isso que a gente calcula também as temperaturas de subresfriamento. Tá? Isso aí a gente vai ver na prática também. E você tem uma diferença de 3 a 6 graus nesse sentido. E também de superaquecimento. Por quê? Porque a gente também coloca um pouquinho a mais, né? Vai um pouquinho mais além na transformação para vapor superaquecido. Por quê? Porque a gente a todo custo, o engenheiro a todo custo, tem que evitar a entrada do líquido no compressor, porque senão dá calço hidráulico, ou seja, o compressor ele tende a ter uma avaria. Então o que é que a gente faz? A gente injeta mais um pouquinho de trabalho para que a gente garanta que entre realmente vapor dentro do compressor. E é o que a gente chama aqui de superaquecimento, que também varia aí uma temperatura. Então quando a gente vai fazer as análises reais, a gente vai calcular aqui as pressões de baixa, de alta, mas também as pressões de superaquecimento e subresfriamento. E, claro, o trabalho por meio da corrente do compressor, né? Que é um compressor motocompressor, na grande maioria das vezes, tá? Então, aqui está ele. Então, eu tenho aqui meu compressor, meu motocompressor, e enviando o trabalho na forma de energia elétrica que transforma para energia mecânica, você tem aqui o momento de vapor superaquecido, ou seja, com alta energia cinética. Quando eu digo energia cinética, aí coloca pressão e temperatura, aumenta a pressão. Depois passa por um condensador, onde a pressão constante, eu diminuo a energia, ou seja, tendendo a diminuir a temperatura, vou dizer assim, tá? Não tem nenhum problema. Diminuindo essa temperatura, eu passo para a válvula do dispositivo de expansão, onde o que é que acontece? Na verdade, a temperatura diminui. Nós vamos dizer assim, melhor energia, para que a gente traga a entalpia para dentro aqui, né? Então, vai diminuindo a entalpia, depois eu passo para o dispositivo de expansão. Aqui, ele já deve estar em líquido saturado. Ou líquido comprimido, tá? E na prática, ele vai estar em líquido comprimido. Então, nesse ponto aqui, você tem o dispositivo de expansão, que vai diminuir a pressão e a temperatura bruscamente, para entrada aqui numa relação líquido-vapor da evaporadora. A evaporadora vai roubar calor do ambiente, transformando o líquido-vapor, a titulação líquido-vapor, em vapor. Ou seja, vapor superaquecido. Na prática, na teoria, em vapor saturado. Mas vamos lá.
para depois ele entrar no compressor e depois ter todo esse movimento. Então aqui nós podemos ver duas pressões, a pressão de baixa e a pressão de alta, e a temperatura de superaquecimento e a temperatura de subresfriamento. Então são esses pontos aí, são os pontos chaves para que a gente possa fazer uma análise real do ciclo de compressão de vapor num ar-condicionado, por exemplo. Então, na próxima aula a gente fica com o ciclo de refrigeração. O objetivo é projetar termodinamicamente os ciclos refrigerativos mais comuns. Mais uma vez, muito grato a todos. Vamos em frente ao alto.